Oi, nono ano, tudo bem com vocês? O meu nome é Daiane Cordeiro Famélio, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre teorias evolucionistas, tá? Então, antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu queria dar uma retomada com vocês sobre qual é a importância do estudo das ciências. Então, hoje a gente sabe que as ciências nos permite conhecer um pouquinho mais sobre a natureza, sobre de onde nós viemos, sobre a interação do indivíduo com o meio ambiente, sobre as plantas, os animais, né? E também a ciência, com o estudo, com o avanço das ciências, ela nos permitiu uma qualidade de vida melhor. Algumas doenças foram eliminadas. Nós temos aí a alimentação também, que entra aí no estudo das ciências. Os medicamentos que foram lançados, que foram inventados, os antibióticos, a gente sabe que tudo isso se deu ao estudo e ao avanço das ciências, né? Então, essa é a grande importância de nós estudarmos ciências, tá? Então, nosso conteúdo de hoje é sobre teorias evolucionistas. Então, qual a importância de nós estudarmos as teorias? Por que é importante nós sabermos de onde nós viemos, né? Então, o primeiro pesquisador que nós temos lá é Lamarck, tá? Então, o nome dele é Jean-Baptiste Lamarck. Ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. Então, quem foi Lamarck? Lamarck foi um naturalista francês, né? Ele viveu durante toda a sua vida na França. Ele publicou vários livros e ele tinha grande influência ali na época sobre os estudos científicos. Então ele estudou, ele propôs algumas teorias, ele acreditava em algumas coisas, tá? Então a teoria proposta dele nós chamamos de lamarquismo, né? E dentro do lamarquismo nós temos a lei do uso e a lei dos caracteres adquiridos. O que Lamarck defendia? Qual que era a teoria, né? Então Lamarck defendia que parte do corpo que eram mais utilizadas se desenvolviam e as partes do corpo menos utilizadas se atrofiavam, né? E ele também acreditava que as mudanças eram passadas aos descendentes. Então o que Lamarck estudou? O que ele achava? Ele achava que quanto mais a gente usava determinada parte do nosso corpo, mais essa parte do nosso corpo desenvolvia. E que essas características eram passadas aos nossos descendentes, né? Um exemplo que a gente pode citar é a girafa. Então ele dizia que quanto mais a girafa esticava o pescoço para comer a árvore, para se alimentar, mais o pescoço dela crescia. Então isso é Lamarck. Hoje a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que se a gente for para academia e ficar com o corpo malhado, o que é uma característica que a gente vai adquirir ao longo do tempo, a gente sabe que os nossos filhos não vão nascer com o corpo malhado. Hoje a gente sabe que todas as nossas informações estão ali dentro da nossa célula, dentro da nossa gene, né? Que vem do pai, as características do pai e da mãe durante a fecundação. Então, Lamarck, ele foi importante na época, né? Ele casou 3 vezes, ele teve vários filhos, mas ele morreu pobre e cego e frustrado, porque a teoria dele não foi aceita, né? Hoje a gente sabe que essa teoria não é aceita. Então depois, na mesma época, mais ou menos, nós temos Darwin. Charles Robert Darwin, nasceu em 1809 e morreu em 1882. Ele era naturalista britânico, também se interessava muito pelas teorias, ele queria muito saber de onde nós viemos, e ele propôs 2 teorias, né? Então a teoria dele era darwinismo e seleção natural. E Darwin também viajou no navio HMS Beagle, tá? Então o que Darwin defendia? Darwin, ele acreditava que os indivíduos que possuem as características mais favoráveis ao meio apresentavam maior chance de sobrevivência e reprodução. Então ele observava que quanto mais o indivíduo era adaptado àquele meio ambiente, ao frio, ao calor, às condições de alimentação, mais aquele indivíduo tinha condições de sobreviver àquele meio. Então isso é darwinismo, tá? Então ele observou também os tentilhões. Quem são os tentilhões? Eram uma espécie de pássaros e ele observava o bico dos pássaros. Então, o que ele dizia? Que quanto mais o pássaro tinha o bico rígido, duro e ovalado, ele observou que aquele pássaro se alimentava de sementes duras, que o bico dele conseguia, né, deglutir ali aquela semente. E o outro pássaro que tinha o bico mais fino se alimentava de insetos, minhocas, né?
E a garça também, que tem o bico em forma de pinça, a gente sabe que a garça se alimenta de peixe. Então isso é darwinismo, né? Ele observou essas características nos animais, que quanto mais o animal era adaptado àquele meio, mais chance ele tinha de sobreviver, né, ao meio ambiente, tá? Então, quando Darwin era criança, ele colecionava plantas e insetos. Então, a sua paixão pela ciência começou ali desde a infância, né? E em dezembro de 1831, com 22 anos, ele viajou por 5 anos no navio HMS Beagle, tá? Então, o que era esse navio? Esse navio ele viajou o mundo todo durante 5 anos, né? E Darwin foi convidado a viajar junto. E aí, quando o navio atracava para abastecer ou fazer alguma manutenção, Darwin aproveitava para analisar a natureza, né? Então ele coletava espécies de plantas, alguns animais, fósseis, né? Ele dissecava animais também. Então Darwin começou ali a fazer as suas primeiras. Ele começou ali nessa viagem, ele fazia suas observações cada vez que o navio atracava. Ele passou pelo Brasil também, né? E aí ele passou pelo arquipélago de Galápagos, lá ele observou as tartarugas que tinham um casco gigantesco. E tudo isso foi documentado, tudo isso foi escrito e foi observado por Darwin, tá? E aí, segundo ele, uma teoria dele também, que depois nós sabemos que foi derrubada, ele dizia que nós viemos dos primatas, dos macacos, né? Hoje nós sabemos que nós viemos do mesmo ancestral comum do macaco, né? Nós não viemos do macaco. Então, nosso ancestral é o mesmo. Por isso somos semelhantes, né? Então, essa teoria dele foi derrubada, tá? Então, qual é a diferença de Lamarck e Darwin? Então, Lamarck defendia a lei do uso e desuso, que quanto a gente mais utilizava determinada característica do nosso corpo, mais essa determinada parte se desenvolvia e essas características eram passadas aos nossos descendentes, né? E Darwin não, Darwin defendia que o animal, que o indivíduo mais adaptado ao meio ambiente, que se adaptavam às condições de frio, de calor e de alimentação, esse indivíduo sobreviveria, né? Então essa é a grande diferença dos dois, né? Então na teoria de Lamarck, o principal conceito era a herança dos caracteres adquiridos. E na teoria de Darwin, o principal conceito é a teoria da seleção natural, certo? Então, depois de Darwin, nós temos o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Então, o que foi o neodarwinismo? O neodarwinismo ele surgiu no século XX, tá? E ele foi baseado em 3 pilares. Quais são os 3 pilares, né? Nós temos lá a seleção natural, mutação gênica e recombinação gênica. Então, o que isso quer dizer? A seleção natural, que nós já vimos, que foi a ideia de Darwin, que foi aceita, de que o indivíduo mais adaptado, né, ele sobreviveria ao meio ambiente, conseguiria passar as características aos seus descendentes. E a mutação, que foi depois, com o estudo da genética, que os pesquisadores descobriram que existe a mutação, né, que é onde ocorrem alterações lá no nosso material genético. Então, ocorre lá no material genético durante o desenvolvimento do embrião. Então, a mutação, né, e a recombinação gênica. O que é a recombinação gênica? É a mistura entre indivíduos de uma mesma espécie. Nós sabemos hoje que que as nossas características são herdadas dos nossos pais e que essas características são feitas, são divididas lá na meiose, lá quando ocorre a fecundação, né? Então ali a gente herda metade das características da mãe e metade das características do pai, que se funde formando um zigoto que vai dar origem ao embrião. Então hoje nós sabemos que é assim, né? Então o que nós podemos concluir com a nossa aula de hoje, né? Então a primeira conclusão é a chave para entendermos a história do nosso planeta. Então a gente consegue entender, né, de onde nós viemos. Então as teorias de Darwin foram aceitas. Então ele foi muito importante, porque ele que descobriu as teorias aceitas, a maioria, a teoria aceita hoje, né, que o indivíduo se desenvolve de acordo com o meio. A segunda conclusão, né, então as teorias da evolução explicam as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Então, a evolução explica, né, várias mudanças que nós sofremos para estarmos aqui hoje, certo?
E a última conclusão é que hoje o estudo da hereditariedade, que é a genética, tem grande importância na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças hereditárias, que aí entra lá no nosso comecinho da nossa aula. Qual é a importância, né, do estudo hoje das ciências? Aí entra o estudo da hereditariedade, né? Que é a nossa genética, que entra lá na biologia molecular. E tudo isso a gente dá graças aos pesquisadores que começaram ali os estudos das teorias evolucionistas, tá? Pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado.